Fala, crentes, tudo bem com vocês? O céu aqui para o que seria o primeiro vídeo do canal, mas não é, né? Tivemos que fazer umas pequenas alterações, mas tudo coopera para o bem. E vamos lá, certo? Gente, então é o seguinte, pessoal. Opa, tem o WhatsApp ligado aqui. Onde? Já vou te achar. Pronto, resolvido. Então, eu sou pentecostal, como bom pentecostal, né? Nós oramos em línguas, aprendemos como é a forma correta de você fazer uso, né, deste dom. É mesmo, é? E estamos aqui para reagir, né, a algumas posições que nós temos visto aí na internet, né, a respeito de pontos de vista, né, de algumas pessoas que, como eu sempre falo, tem aquela visão externa a respeito do assunto. Daí fica difícil, né? Quando você fala de fora sobre algo, você não fala com propriedade, porque você não viveu, você não experimentou aquilo ali. Você filma e fala. Então, né, eu aconselharia você tomar muito cuidado com o que você tenta, né, externar de forma tão veemente como ele faz aqui nesse vídeo, né? E nós vamos reagir aqui a tudo que ele fala, né, pra nós. E vamos lá, tá certo? Só deixa eu achar aqui o ponto. A few moments later. Eu quero achar os trechos do vídeo. Então, vamos lá? Vamos lá pro que interessa. Vamos reagir a... Lembrando, né, pessoal, que eu não estou aqui atacando pessoas, tá certo? Eu estou aqui colocando alguns argumentos, né, que podem interessar a quem gosta do debate, ok? Nada contra a pessoa do pastor, né? Absolutamente nada. Aham, sei. Eu ouço ele, tem muitos estudos bons, né? Mas infelizmente não, né? Nesse vídeo em especial, eu resolvi reagir aqui e trazer para vocês nesse formato aqui que vai ser esse canal, muito provavelmente, tá certo? Então, vamos lá para o que interessa. O dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2 fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Judeus de toda... Bom, então aqui ele traz, né, um texto isolado, né, de forma isolada, para poder argumentar que trata-se de fato de um falso dom, né? Esse falar em línguas dos pentecostais, né? Mas tem mais coisa aí. Vamos lá que a gente está só no começo. Todas as nações, ao verem os discípulos falando em línguas, disseram: não são galileus e como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas? A minha língua materna é o português. A deles somos medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia. E como os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Pedro, então, tomou a palavra e disse que aquilo era o cumprimento das profecias. João Batista disse que batizaria com água, mas o Messias com o Espírito Santo. Aquilo aconteceu. Um milagre notório para provar que Cristo é o Messias. Quando você prova que Atos 2 fala sobre idiomas, pentecostais citam de maneira isolada 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas fala a Deus, porque ninguém o entende. Para dizer que existem dois tipos de dons, o de Atos 2, idiomas, e o de 1 Coríntios 14, língua dos anjos. Nenhum apóstolo mencionou a existência de dois tipos de dons. Pelo contrário, quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios na casa de Cornélio, Pedro disse que o mesmo que havia acontecido com eles em Atos 2, no dia de Pentecostes, repetiu-se com esses gentios. Bom, então aqui o pastor, ele claramente, né, ele está assumindo aqui que Atos 2 define todo o dom de línguas, ignorando que 1 Coríntios 14 apresenta um uso diferente, né, onde ninguém entende e a pessoa fala a Deus, tá certo? O miserável é um gênio! Se você pegar este versículo de 1 Coríntios 14, 2 de maneira isolada, pode parecer mesmo que ele dê base para a dita línguas dos anjos. Se você pegar qualquer passagem da Bíblia de maneira isolada, inúmeras heresias. Vejamos o contexto de 1 Coríntios 14. Está repreendendo os cristãos por se portarem como crianças ao utilizarem o dom de línguas de maneira inadequada. No versículo... Sim, ou seja, se as pessoas estavam usando o dom de forma errada, isso não significa que aquele dom não seja real, não seja verdadeiro. Sabia não? Está apenas sendo utilizado da forma errada. E à medida que Paulo vai discorrendo ao longo do texto, ele vai explicando como é que você faz para utilizar-se desse dom da forma correta, né? Então, tem que tomar cuidado aí. No 20 do mesmo capítulo, ele diz: o dom de línguas é um sinal para os incrédulos.
Isso concorda com Atos 2, pois quando os judeus viram o sinal, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Mas os coríntios estavam falando em línguas estrangeiras com seus compatriotas que não entendiam nada. Dessa maneira, eles estavam falando somente a Deus e não aos homens. Paulo diz que preferiria falar 2 palavras com entendimento, ou seja, no idioma que as pessoas entendiam, do que 10.000 numa língua estranha aos seus compatriotas. Nesse ponto aqui, desse ponto em diante, né, porque ele vai começar a falar sobre esse assunto aí, aqui o pastor está condenando o uso isolado de textos. E ele está isolando um texto para justificar o argumento dele. São 2 pesos e 2 medidas? Como assim? Ele pode utilizar-se de um texto isolado para justificar isso, mas eu não posso. Não! A grande questão aqui é o pastor, ele se contradizendo, né, no sentido de, olha, eu posso me valer de um texto isolado para dizer que vocês estão errados. Mas vocês não podem se utilizar de um texto isolado para dizer que existem 2 tipos de dons. Então, será que isso é sinceridade com o texto? Será que é sinceridade literária e intelectual também? E eu não acredito em você. Vamos seguir aqui. O significado de 1 Coríntios 14:2 e todo o capítulo é: quem fala em uma língua estrangeira aos seus compatriotas está falando somente a Deus, visto que eles não entendem. Isso é criancice. Falem no idioma de vocês e se lembrem que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. Mas, se existem 2 tipos de dons, por que vemos entre os pentecostais apenas a língua dos anjos? Por que Não precisa se descontrolar. Então, olha só que interessante isso aqui, né? Quem tem o olhar de fora, de fato, né, a única coisa que a pessoa vê é meme na internet. Vê as pessoas ridicularizando falar em línguas, né? Só vê essa banalização com o que é sério, né? E o que a palavra de Deus traz para nós é algo tão vivo, tão eficaz e tão evidente na vida das pessoas. Nós que estamos no meio, nós podemos já presenciar, não apenas fisicamente, né, de forma física ali, contemplando isso, como é o meu caso, né, de ter nascido e crescido no meio pentecostal e ter visto coisas extraordinárias acontecendo, línguas, as pessoas sendo usadas para falar em línguas e elas mesmas interpretando ou outra pessoa interpretando, mas é essa visão externa que traz a grande confusão aqui. É verdade. Quando você fala de fora de determinado assunto, né, fica esse monte de especulação. E aí, como você nunca viu, você nunca viveu, você nunca experimentou estar ali, você nunca teve a oportunidade de ver, de contemplar isso com os próprios olhos, não significa que aquilo não seja uma verdade, uma realidade. Você apenas não experimentou. Você não passou pelo processo que os pentecostais clássicos passaram. Não essa galerinha de hoje aí que fala que é pentecostal. Pentecostal clássico. Que movia nos dons, que oravam pelos enfermos, os enfermos eram curados de fato. Essa galera aí que eu tô falando, que eu vi na minha infância, na minha adolescência, que eu vivi. Eu contemplei essas coisas, entende? Então é difícil, né? É difícil aceitar um argumento assim. Quer dizer, às vezes não. Apenas a capacidade para falar outros idiomas sumiu, enquanto que uma língua que ninguém entende continua acontecendo. Então, eu estava falando, né? Ele tá falando, olha, esse dom sumiu de vocês estão usando só de falar em línguas agora? O de interpretar vocês não estão usando? Cara, nós temos vídeos, testemunhos, relatos comprovados, né, de pessoas de missionários que chegaram em outro lugar, outra cidade, outro país estrangeiro, sem saber falar aquele idioma. E sem estudar aquela língua, eles passaram a aprender o dialeto, o idioma, né, daquele lugar. E isso fez com que o evangelho chegasse e alcançasse, né, aquelas pessoas. Então, como é que o dom sumiu? Sumiu aqui porque você vive enfiado dentro de uma igreja. Você entendeu, velho? Onde todo mundo fala português, cara. Começa a seguir os missionários. Começa a seguir a igreja perseguida. Começa a seguir pessoas que estão aí no campo mesmo, né? Trabalhando em prol do reino de Deus, cara. Você vai ver coisas
impressionantes que quando você olha, você fala assim, cara, é possível viver isso? Então eu vou viver isso, cara. É possível viver isso? Oh, vamos pra cima. Além disso, Paulo diz que o dom de línguas era um sinal para os incrédulos. Qual o sinal para o incrédulo ao entrar num culto e ver homens falando charabacanta, labalaia e sons desconexos e sem sentido? Então, o argumento aqui claramente está falando, né, que não faz sentido você entrar num lugar onde não se tem uma interpretação e as pessoas não estão entendendo aquilo ali. Por isso que existe o dom de interpretação de línguas. Aí Paulo, na sequência, ele vai lá e instrui a igreja da forma correta de como utilizar-se desses dons. Tá no texto. É aquele negócio. Seja sincero com a Bíblia, cara. Seja sincero com ela. Não precisa inventar história. Fala o básico, prega o evangelho. Entende? Prega o poder de Deus, a salvação de Deus, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue estas coisas. Vá na internet ensinar isso. As pessoas estão te seguindo. Talvez a polêmica, né, traga seguidores e tal. Legal, você gosta dessas coisas, mas não invalida. Senão, o sinal de que estamos todos loucos. E tem mais. Para ser sinal, tem que ser um milagre que possa ser comprovado. Por exemplo, os sinais que Jesus fez eram uma prova de que ele era o Messias. Quando as pessoas olharam para o cego de nascença que fora curado por Jesus, rapidamente podiam identificar que aquilo era um milagre. Então, tem uma questão aqui que ele está falando, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com esse tipo de coisa. Porque nem todos os sinais na Bíblia, eles eram verificáveis por meios específicos. Por meios empíricos. Profecias, visões e revelações, eles também são dons espirituais que não têm comprovação imediata. Como é que você pode verificar alguma coisa assim? Entendeu? Então, assim, são 2 pesos, 2 medidas, desculpa, tá? Mas não dá pra aceitar, não. Não caia nessas conversas. Tá certo? Se é pentecostal, você tá buscando o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo, não. Ele passou a habitar já em você quando você o recebeu. Agora, você está nessa busca pelos dons espirituais, o falar em línguas engloba também esses dons, tá? Que edifica a si mesmo, não aos outros. Então, não é pro outro. Se uma pessoa que você conhece, que só fala português, começa, do nada, a falar outro idioma, em russo, sem ter estudado, isso é um sinal, um milagre e Essa pode parte é ser importante. provado, como aconteceu em Atos. As línguas foram a isca para que Pedro pudesse pregar e ver 3.000 pessoas se convertendo. Mas se alguém fala num idioma que não existe na Terra, isso não pode ser um sinal, pois ninguém pode provar que aquilo é verdadeiro. Ou seja, tanto quem fala como quem diz que tem a interpretação podem estar mentindo. Então, como é que você vai saber que essa pessoa tá mentindo ou não? Complicado, cara. Complicado, tá? Ó, presta atenção, tá? Ó, Paulo, ele ensina, né, que algumas manifestações do dom exigem interpretação, tá? Tá em 1 Coríntios 14, do 27 e 28. Onde, né, ele sugere que nem todas as línguas eram naturalmente compreendidas. É uma sugestão. Mas é uma sugestão, mas não anula. O anti-argumento aqui não anula. Vamos lá, tá De acabando. modo, você precisa crer no escuro. O meu raciocínio, com base no que Paulo diz sobre o dom de línguas ser um sinal, é baseado num silogismo simples. O dom de línguas é um sinal. Um sinal precisa ser verificável. O dom de línguas pentecostais... Agora, para encerrar, né, não dá. Não dá, não. Tá? Aqui o pastor Rodrigo, né, ele se baseia na premissa, né, de que todo sinal ele precisa ser empiricamente comprovado, né, mas isso não é um requisito bíblico, né, explícito. Então, nem tudo você pode verificar, tá certo? Quando você vai para a parte, até mesmo da ciência, tem coisas que você não tem explicação. Tem coisas que hoje rondam a cabeça dos cientistas de forma que os caras falam, tem alguma coisa aqui que nós ainda não sabemos o que é. Aí, quando você fala de ciência, você chega a esse ponto, você imagina quando você está falando de algo que é sobrenatural, que a própria ciência não pode explicar por si só. não pode ser verificado. A gente encerra aqui trazendo essa reflexão, tá certo? Não tenho nada contra a pessoa, né, do pastor Rodrigo, mas é importante, né, que nós deixemos bem claro, né, que o dom de falar em línguas é uma característica do movimento pentecostal, tá certo? E você é pentecostal? Sou. Então você busca por esse dom.
Paulo orientou para que você o buscasse. Se esse dom é para edificação própria e pessoal, ora, dentre os vários argumentos que nós temos aqui, então você precisa buscá-lo. Se você é pentecostal, não se constranja. Tome cuidado com uma galera aí, né, reformada que traz esse tipo de argumento, alguns bem mais pesados, né, do que o pastor apresentou aqui, a fim de desmotivar, né, você de buscar e de desmoralizar. Mas tome cuidado. O que eu sempre aprendi com um dos meus professores é que quando aquilo que eu acho entra em contradição com o que a Bíblia me revela e me ensina de forma explícita, o meu argumento, a minha opinião, o meu achismo deve cair por terra. Pessoal, grande abraço. Pastor Rodrigo, tamo junto. Bênção de Deus. Boa sorte aí no seu ministério, no seu chamado, tá certo? E nós seguimos aqui orando em línguas e edificando a nós mesmos. Grande abraço. Valeu.